Meus irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. A leitura de ambientação, as palavras da nossa querida dirigente, tudo converge para o nosso estudo. O Evangelho, o item que foi escolhido para ilustrar aqui o nosso estudo, tudo convergindo para que a gente compreenda o que é essa passagem, essas passagens, né, do livro de Mateus, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como é bom falar do Evangelho de Jesus. Rafa? Obrigada. Olha, esse capítulo contém 3 itens. Ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Esses três itens que nós vamos abordar, eles juntos, eles trazem a seguinte mensagem de Jesus: confiar na providência divina. Mas não é apenas confiar numa posição de inércia. Confiar e trabalhar pelo resultado. Então, nós vamos estudar os capítulos 7, 6 e 10 do livro de Mateus, nesses 3 itens do livro, do Evangelho. Antes, só para ilustrar aqui o nosso estudo, quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, brincadeira, aqui no Rio mesmo, eu chegava em casa, né, com os deveres de casa, e assim, tinha muita dificuldade, devia ter uns 9 anos, 10 anos. A minha mãe é uma pessoa que tem instrução primária, então ela se esforçava muito para me ajudar, mas ela tinha algumas limitações. Então ela me dizia uma frase que eu nunca, jamais esqueci, porque eu estou contando aqui hoje para vocês, né? Ela dizia assim: minha filha, faça por onde, que Deus te ajudará. E aí eu ficava assim, não é possível, eu vou ter que estudar isso. Então eu já entendia que o faça por onde é trabalhar, né? Apesar de não gostar muito daquilo que a minha mãe estava falando, não tinha outra saída, né? E até hoje, né? Se a gente não trabalhar, como é que nós vamos sobreviver, né? Então, essa lição que a minha mãe me trouxe quando eu tinha 9, 10 anos de idade, quando eu abracei o Espiritismo, por volta dos 39 anos, não vou contar a minha idade para vocês, é que eu fui entender, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é que eu fui entender porque minha mãe ela passou a vida inteira me falando, minha filha, faça por onde. Minha mãe falava isso a vida inteira, fala, né, até hoje. E aí, quando eu abracei o Espiritismo, com 39 anos, olha isso, é que eu fui entender o que ela realmente queria dizer. Estava lá no Evangelho de Jesus, né? Essa máxima. Olha, então, o buscar e achareis é semelhante, essa máxima, né? Ela é semelhante ao ajuda-te e o céu te ajudará, porque ela está ligada à lei do progresso e à lei do trabalho. Continuando, eu vou ler rapidamente aqui para vocês o que é essa passagem do livro de Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porquanto aquele que pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bate a porta abrir-se-á.
qual o homem que dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou seja, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, nós, né, dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao lhes pedirem? Então, esses verbos, né, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, uma no presente, outra no futuro, quer dizer, ordem, esforço próprio. E achareis como consequência. Então, o que nós temos que compreender dessas interpretações é que não há futuro sem trabalho no presente para ninguém. Todos nós vamos precisar construir o nosso futuro através do trabalho no presente. Eu vou fazer aqui a leitura de um item aqui do Evangelho que diz o seguinte sobre isso. É pela aplicação deste princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. E um e outro se dar o mérito de que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que se deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedra sobre os teus passos, olha e tire-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 26, itens 291 e seguintes. E, então, meus irmãos, Rafa, passei. Então, esse ajuda-te e o céu te ajudará, como a minha mãe falou, faça por onde, quer dizer isso, né? Temos que nos esforçar. Passei de novo. Então, ela fala da lei do trabalho. Ela fala da lei do trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Está lá no Livro dos Espíritos, das leis morais, lei do trabalho, necessidade do trabalho. Que diz o seguinte, esse capítulo, ele fala das questões 674 a 685. Eu separei duas questões para ilustrar também esse nosso estudo. A questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E a questão 675, Kardec pergunta, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Para vocês terem uma ideia, tudo isso que está sendo feito aqui hoje, o estudo, esse trabalho na mesa, vocês assistindo ao estudo, participando dessa sessão, todos nós estamos num trabalho útil para nós. Isso é para nos enriquecer, é para nos
nos ajudar a crescer, a melhorar. Aqui nessa mesa vem sendo feito um trabalho, um preparo, para quando vocês vierem receber o passe, vocês receberem um passe com qualidade, com amor, né, com caridade, porque há uma troca desse trabalho que os bons espíritos estão produzindo para todos. E antes da gente prosseguir, só para explicar para vocês, que Jesus, ele falava, né, para as pessoas do seu tempo, né? Então, a gente vai ouvir algumas coisas, né, sobre os viajantes, e não vai entender porque isso não cabe para os dias de hoje, mas era Jesus falando das pessoas daquele tempo, né? Algumas passagens, elas mostram que os homens, os viajantes, eles percorriam longos quilômetros a pé e eles não podiam levar muito peso, né, porque era uma viagem muito longa. Então, eles se faziam, paravam e pediam nas tendas, né, pediam suprimentos, pousada. E, naqueles tempos, isso era uma coisa muito comum de acontecer. Aqui no Brasil, no Brasil, né, ainda nos dias de hoje, algumas cidades de interior, as pessoas batem a porta, pedem um copo d'água, pedem um prato de comida, né, e as pessoas que se conhecem, todos se conhecem, cidade pequena, normalmente fazem. Mas as cidades grandes, né, nos grandes centros, não existe mais essa prática, né? E o próprio Evangelho, olha, curiosamente, diz, né, que o aumento da circulação levou a se criar novos costumes. Então, só para a gente se situar nessas passagens que nós vamos estudar aqui a respeito dos viajantes. Então, lei do trabalho, uma lei natural, e a lei do progresso. A lei do progresso, que é uma consequência da lei do trabalho, né? Leon Denis, no livro O Progresso, ele diz o seguinte: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Então, progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Seguindo, e aí vem a questão 783 do Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhes suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Tem que dar uma sacudida. A gente, às vezes, não tem situações na nossa vida que a gente só aprende quando toma uma sacudida. É mais ou menos por aí. Então, Kardec quer dizer, por isso que eu separei a questão 783, porque tem um comentário dele, né, que ele diz que a lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Então, gente, por consequência, nós vamos estudar o próximo item: observai os pássaros do céu. Tudo é consequência. Aí diz o seguinte: eis porque Jesus ensinou: não ajunteis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei
a sacrificar os primeiros, os materiais, em favor dos segundos, os espirituais. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis a roupa para cobrir o vosso corpo. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? Não é através das leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do espiritismo. Então, assim, essa passagem, assim, a princípio, você estudando, você pensa assim, ué, então quer dizer que lá na primeira Jesus fala que a gente tem que trabalhar, e na segunda a gente vai relaxar porque a providência vai chegar assim? Não, né? Ele fez a comparação do pássaro, porque o pássaro confia de tal forma na providência que ele obtém o alimento. Então, nós, a mesma coisa. Só que se vocês pararem para pensar, os passarinhos, olha que lindinho eles, os passarinhos trabalham, gente. Não chega para ele a comida na boquinha, no biquinho, né? Veja aqui, ele está trabalhando pelo seu alimento. Aqui a mamãe dando para os seus filhotinhos, está trabalhando. Então, os passarinhos também trabalham. Então, se eles trabalham, como que a gente não vai trabalhar, né? E, da mesma forma, as plantas, que você deve perguntar, mas as plantas não trabalham. Como não? Como é que ela vai sugar o alimento e a água para a sua sobrevivência? Através das suas raízes, o esforço é da planta. Então, gente, esses exemplos nos mostram o quanto o trabalho é trazido, essa lei do trabalho, esse ensino do trabalho é trazido por Jesus com tanta ênfase, né? E por que é tão importante que nós entendamos essas questões, esses ensinamentos de Jesus. Então, gente, o que Jesus quer dizer? Preguiça, né? Lembra da história que eu contei da minha mãe? Que eu fiquei assim, ai, gente, eu vou ter que fazer por onde? Então, eu vou ter que ralar para poder entender aquele dever de casa, senão eu vou chegar na escola no dia seguinte com o dever em branco. Como é que vai ser isso? Então, gente, preguiça não vai rolar, né? Essa é a mensagem de Jesus, hein? Assim, eu vou trazer uma indicação para vocês aqui de vídeo, lá do Amigos da Luz, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, procurar no YouTube, Amigos da Luz. Esse é o Fábio De Luca, que é o ator, o roteirista do grupo, e ele faz o papel do Daniel, recém-desencarnado. Esse vídeo é o vídeo da entrevista após a morte. Quem entrevista ele é a sua consciência. E aí ele fica dando 1000 desculpas para o entrevistador do porquê que ele não aproveitou a reencarnação dele. Então, recomendo que vocês assistam, não vou dar spoiler, vale a pena vocês assistirem, porque é uma grande lição para nós, né? Então, não adianta dar desculpa, né? Aí ele já foi logo chamado a atenção pela própria consciência. Então, continuando, o último item, gente, não vos inquieteis pela posse do ouro. Diz assim a passagem de Mateus: não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa, não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Então, a gente lembra, né, que eu estava falando para vocês que Jesus falava para o seu tempo, para as pessoas do seu tempo, os viajantes, e ele recomendava aos seus discípulos, olha, vá levando a boa nova, mas não leve provisões. Por quê? Porque no caminho ele vai bater a porta e Jesus vai querer saber
Quem é que tem a boa vontade, né? Onde eles vão ver quem tem a boa vontade de recebê-los, de auxiliá-los, né? Então, a mensagem é: procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós, acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então, a mensagem, né, é distinguir aqueles que vão ajudar daqueles que nada querem, saudar a casa toda vez que entrar numa casa de um visitante, né, dizendo: paz seja nesta casa, porque se aquela pessoa for digna, né, como diz lá no Evangelho, a paz ficará na casa. Se essa pessoa não for digna, a paz volta para você. Né? E não lanceis anátema, porque quem não quiser receber, Jesus ensina a seguir adiante. Isso significa confiar na providência. Eu já botei logo no Evangelho, né? Deixa eu voltar. Confiar na providência, né, que é o que ensina esse capítulo, né? Por quê? Porque os discípulos, eles iam confiando na providência. Eles iam pregar a boa nova, levar a boa nova àqueles que queriam ouvir. E ao levar a boa nova, eles confiavam que alguém no caminho os receberia, poderia lhe dar abrigo, alimento, até roupa, caso fosse uma viagem de muitos dias, né? Algumas pessoas ainda têm esse hábito, né? Vocês devem já ter ouvido falar dos peregrinos que fazem aquele caminho de Santiago de Compostela. Eles não levam grandes provisões, né? E no meio do caminho, se vocês forem pesquisar as histórias, vocês vão ver que muitas famílias, muitas casas deixam provisões, né, alimentos, frutas, né, até que as pessoas busquem a pousada, porque às vezes são quilômetros caminhando, né? Então existe ainda esse hábito, né, em alguns lugares do mundo, né? Então, essa mensagem desse capítulo, do capítulo 25, que, aliás, na minha opinião, é o mais bonito do Evangelho, né? Ele mostra que Jesus, ele traz para a gente um monte de instrumentos para que a gente possa lançar mão deles e nos auxiliar, porque não adianta a gente achar que as coisas vão cair do céu, você vai receber as coisas de mão beijada, né? Lembra lá da história da minha mãe? Faça por onde? Não vai cair do céu. Não vai cair do céu a resposta das questões para eu poder levar o dever pronto, né? Eu tenho que trabalhar por aquilo. Mas Jesus, ele nos mostra o seguinte: confie na providência. Confiar na providência, seguir em frente. Eu estarei do lado de vocês. Né? Ele quer dizer para a gente: olha, gente, vocês vão ter que fazer a parte de vocês, mas contem comigo. Então, é isso, essa é a mensagem desse capítulo. Né? De nos exortar a termos coragem, para entendermos que não há outro jeito senão seguir em frente. Não tem outro jeito. Vocês podem achar até que não, mas quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão lembrar que não tinha outro caminho senão seguir, enfrentar.
em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa relação familiar. Às vezes a gente não quer entrar percebe que tem uma discussão ali, mas você precisa ir até lá para esclarecer, você não quer, você precisa ir. Então você vai, porque se você não for agora, você vai ter que ir depois. Então, às vezes, aquele depois você já não está nem mais em condições. É igual o trabalho. Aí eu vou deixar isso aqui para fazer amanhã, porque eu estou muito cansado. Aí amanhã acontece um evento qualquer, uma situação, e você não fez o trabalho que você tinha que ter feito no dia anterior, e você tinha um prazo, e você não cumpriu o prazo. Então, não acontece isso? E aí, a gente não vai ter as consequências? Em tudo na nossa vida. Então, a gente confiar em Deus, em Jesus, na providência, mas sempre lembrando que nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu falo aqui do Evangelho, né? Essa figura eu achei tão linda, de Jesus sorrindo. Por quê? Porque a gente está falando do Evangelho, então a gente sempre vai recomendar o Evangelho no lar, né? E aí tem aquele roteirinho que está lá na recepção, caso vocês não saibam como fazer, tem um roteirinho lá, é um encontro semanal, participam todas as pessoas da casa, mesmo que você more sozinho, você pode fazer, viu? Porque você está sozinho fisicamente, mas espiritualmente os bons espíritos estarão com você. Então não deixe de fazer, porque eu moro sozinho, não dá para fazer. Dá sim. Se você quiser, aí você faz a leitura de ambientação, a prece inicial, a leitura e o comentário do Evangelho, comenta sozinho. Eu faço isso, gente, eu faço o Evangelho sozinha. E eu fico de boa, tá? Todo mundo lá fica assim, é doidinha, coitada, falando sozinha, eu falo mesmo. E depois a prece de encerramento. É uma maravilha que depois você se sente assim, ai, gente, que maravilha. E aí você traz, né, você forma uma egrégora na sua casa, os bons espíritos sabem que você toda semana vai fazer, então eles comparecem, aí a sua casa fica harmonizada, rola uma briga ou outra, mas essa briga acaba. Então, o Evangelho no lar é um verdadeiro remédio para as nossas almas. E agora, eu vou encerrar contando, fazendo a abertura, porque eu vou ler um conto para vocês, do Irmão X. E essa frase de Emmanuel tem tudo a ver com a leitura que eu vou fazer em seguida. Emmanuel diz o seguinte: ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então compreenderás, por fim, que o tempo é vida. Então, vocês vão entender essa mensagem, porque eu trouxe aqui o livro Contos e Apólogos, do Irmão X, o capítulo 7... Não vou ler aqui, e eu vou ler aqui, gente, porque Titi ainda nem com óculos consegue ler aqui no livro, tá? Então, vamos lá. A história se chama A Ficha. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar da excelsitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista de olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso documento, em cuja face leu espantadiço: João Mateus, renascimento na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto,
sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25, em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26, presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600.000 cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302.000. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito. Opa! Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E, sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Então, meus amigos, que nós possamos verdadeiramente aproveitar essa oportunidade que nós temos, que é essa encarnação. Não é o passado, não é o futuro, é o hoje, com trabalho no bem, esquecendo
não esquecendo da história do João Mateus, que tinha guardado dinheiro e pouco ajudou, pouco fez e perdeu a oportunidade que tinha. Que todos nós aqui temos essa mesma oportunidade, então que nós possamos aproveitá-la, meus irmãos. Agradecemos profundamente esse momento e queria agradecer a todos pela paciência. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Carla, pelas palavras. Com certeza nós temos muito